E aí, galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Vanessa Cotô e é com muito prazer que eu vou dar continuidade à leitura da autobiografia do Malcolm X. Esse livro ele vai simplesmente mudar a sua vida, então vale muito a pena investir tempo para conhecer a história desse brabo. Antes, eu gostaria de fazer alguns convites. 3 convites, para ser mais específico. O primeiro e mais importante é te convidar para o nosso grande evento em celebração dos 99 anos de Malcolm X, que vai acontecer em São Paulo nos dias 17, 18 e 19 de maio. O segundo convite é para a nossa Semana da História Preta. Dos dias 20 a 24 de maio, a gente vai se dedicar a te ensinar a história preta que você não aprendeu na escola. E por fim, quero te convidar para o nosso CFK, que é o Consciência e Formação de Quilombo, o nosso processo para quem deseja entrar na casa ou até mesmo conhecer mais da organização. Então vamos lá falar do capítulo 13. Eu gosto muito desse capítulo porque é nele que o Malcolm conhece a sua esposa, com quem ele teve 6 filhos. E ele vai contar como que a nação do Islã contribuiu aí para essa sua formação enquanto uma pessoa comunicadora, uma pessoa que era capaz de influenciar pessoas e recrutar, né, pessoas pretas em prol de um movimento negro que era a nação do Islã. Capítulo 13. Ministro Malcolm X. Deixei a divisão Lincoln Mercury da Ford Motor Company. Tornara-se evidente para mim que o Sr. Muhammad precisava de ministros para divulgar seus ensinamentos, criando mais templos entre os 22 milhões de irmãos pretos que estavam adormecidos, vítimas de lavagem cerebral nas cidades da América do Norte. Minha decisão foi relativamente rápida. Sempre fui um ativista e minha química pessoal provavelmente permitiu-me chegar a um estágio de intensa dedicação muito mais depressa que a maioria dos ministros da nação do Islã. Mas cada ministro da nação, em seu próprio tempo, à sua própria maneira, na intimidade de sua alma, chegou à convicção de que estava escrito que toda a sua vida anterior fora apenas condicionamento e preparativo para se tornar um discípulo do Sr. Muhammad. Tudo o que acontece, ensina o Islã, está escrito. O Sr. Muhammad convidava-me a visitar sua casa em Chicago tão frequentemente quanto era possível, por muitos meses enquanto me instruía. Mesmo na prisão, nunca estudara e absorvera tão intensamente quanto agora, sob a orientação do Sr. Muhammad. Mergulhei nos rituais do culto, estudei o que ele nos ensinava a serem as verdadeiras naturezas dos homens e mulheres. Aprendi técnicas e métodos de organização e administração. Descobri os verdadeiros significados e significados relacionados da Bíblia e Corão. Todas as noites ia deitar cada vez mais impressionado. Se não havia sido Alá, quem mais poderia ter conferido tanta sabedoria a um homem humilde da Geórgia, que não fora além do 4º ano primário e trabalhava em serralherias? Era o cordeiro de um homem, uma analogia que eu mesmo extraí do livro de Apocalipse, que tem a profecia de um cordeiro simbólico com uma espada de 2 gumes na boca. A espada de 2 gumes do Sr. Muhammad eram os seus ensinamentos, que cortavam para um lado e outro, a fim de libertar a mente do homem preto do domínio do homem branco. Minha adoração pelo Sr. Muhammad foi crescendo do sentido da palavra latina original, adorare. Significa muito mais do que adoração em inglês. Significa que a minha veneração por ele era tão grande que se tornou o primeiro homem a quem eu temia. Não o temor de um homem que tem um revólver na mão, mas sim o temor de um homem que possui todo o poder do sol. Quando sentiu que já estava em condições, o Sr. Muhammad permitiu-me ir para Boston. O irmão Lloyd X vivia ali. Convidou pessoas que conseguiram interessar pelo Islã para me ouvirem em sua sala de estar. Vou citar o que costumava dizer quando estava começando, conforme posso me recordar. Lembro bem das linhas gerais que usava, em frases sucessivas naquele tempo. Sei que gostava sempre de iniciar com a minha analogia predileta do Sr. Muhammad. Deus concedeu ao Sr. Muhammad uma verdade afiada. É como uma espada de 2 gumes. Penetra na gente, causa uma dor intensa, mas se puderem aceitar a verdade, irá curá-los e salvá-los do que seria, em caso contrário, a morte certa. Em seguida, eu não perdia tempo e começava imediatamente a abrir-lhe os olhos para o demônio que era o homem branco.
Sei que não compreende a enormidade, os horrores indescritíveis do crime do homem branco supostamente cristão. Nem mesmo na Bíblia existe um crime tão horrendo. Deus, em sua ira, liquidava com fogo os que cometiam crimes menores. São 100 milhões de pretos, os seus avós, os meus, assassinados pelo homem branco, para trazerem 15 milhões de nós para a América como escravos. O homem branco assassinou no processo 100 milhões. Gostaria que me fosse possível mostrar-lhes o fundo do mar naqueles tempos. Os corpos pretos, o sangue, os ossos quebrados por botas e porretes. As mulheres pretas grávidas que eram lançadas ao mar se ficavam doentes. Lançadas ao mar para os tubarões que haviam aprendido que seguir aqueles navios negreiros era a maneira certeira de se alimentarem fartamente. O estupro de mulheres da raça preta pelo homem branco começou já naqueles navios negreiros. O demônio de olhos azuis nem mesmo pôde esperar até que chegassem aqui. Meus irmãos e irmãs, a humanidade civilizada jamais conheceu uma orgia tão grande de ganância, luxúria e brutalidade. A dramatização da escravidão jamais deixava de impressionar intensamente os negros que ouviam pela primeira vez os relatos de seus horrores. É incrível como tantos homens e mulheres pretos deixaram que o homem branco os enganasse, incutindo-lhes uma noção quase romântica do que foram os tempos da escravidão. Depois que os enfurecia com as descrições da escravidão, eu passava a falar deles próprios. Quero que vocês, ao deixarem esta sala, comecem a ver tudo isso onde quer que encontrem o demônio branco. É isso mesmo, ele é um demônio. Gostaria apenas que começassem a observá-lo. Ele não deseja vê-los por perto. Observem-no, se deleitando em suas riquezas, em sua exclusividade, em sua vaidade, enquanto continua a subjugar e explorar a mim e vocês. Cada vez que avistarem o homem branco, pensem no demônio que estão venerando. Pensem como foi que eles usaram o sangue de seus antepassados escravos, o suor de seus rostos, para construir esse império que hoje é a mais rica de todas as nações. Pensem que a sua maldade e ganância levaram-no a ser odiado no mundo inteiro. A cada nova reunião, as pessoas que já haviam estado ali antes voltavam, trazendo amigos. Nenhuma delas jamais ouvira alguém arrancar a máscara do homem branco. Não posso me recordar de qualquer homem preto naquelas audiências na sala de estar da casa do irmão Lloyd X, na Wellington Street 5, que não se levantasse imediatamente quando, ao final de cada preleção, eu perguntava: os que acreditam no que acabaram de ouvir podem se levantar? E nas noites de domingo, vários se levantavam, enquanto outros mostravam que ainda não estavam preparados quando eu indagava: quantos de vocês vão querer seguir o venerável Elijah Muhammad? Havia pessoas suficientes ficando em pé depois de 3 meses para que abríssemos um pequeno templo. Lembro nitidamente do prazer imenso que alugamos algumas cadeiras dobradiças. Eu estava fora de mim de tanta alegria quando pude informar ao Sr. Muhammad o endereço do novo templo. Foi depois que instalamos a primeira mesquita que minha irmã, ela, começou a aparecer para me ouvir. Ficava sentada, olhando, uma cara de espanto, como se não pudesse acreditar que fosse eu mesma. Ela jamais se mexia, mesmo quando eu simplesmente pedia para que todos os que acreditavam nas minhas palavras ficassem de pé, mas sempre contribuía por ocasião da coleta. Jamais me preocupei ou me senti desafiado por ela. Eu sequer pensei em convertê-la. Sabia pessoalmente que ela era obstinada e se recusava tenazmente a aderir a qualquer coisa. Não podia imaginar que alguém, a não ser o próprio Alá, fosse capaz de converter ela. Eu encerrava as reuniões como o Sr. Muhammad me ensinara. Em nome de Alá, o misericordioso, todo louvor é devido a Alá, o Senhor de todos os mundos, o mestre benfeitor e misericordioso do dia do julgamento em que agora vivemos. A ti somente servimos, a ti somente suplicamos por orientação. Guia-nos pelo caminho certo, o caminho daqueles a quem concedes teus favores, não o caminho daqueles sobre os quais se abate a tua ira,
nem o caminho daqueles que se desgarram depois de terem ouvido os teus ensinamentos. Declaro que não existe nenhum outro Deus que não Alá e que o venerável Elijah Muhammad é o teu servo e apóstolo. Eu realmente acreditava que ele fora enviado para o nosso povo pelo próprio Alá. Ao final, eu levantava a mão para dispensá-los, arrematando: não façam a ninguém nada que não queira que façam a vocês. Procurem a paz e jamais sejam agressor. Mas se alguém os atacar, não lhes ensinamos a oferecer a outra face. Que Alá possa abençoá-los para que sejam bem-sucedidos e vitoriosos em tudo o que façam. Exceto pelo dia em que ficara hospedado com ela, ao sair da prisão e quando estava em trânsito para Detroit, eu não percorri as velhas ruas de Roxbury há 7 anos. Fui me encontrar com Short. A princípio, Short se mostrou indeciso e desconfiado. Já fora informado de que eu estava na cidade e envolvido em algum negócio religioso. Short não sabia se eu estava levando a coisa a sério ou se não passava de mais um desses proxenetas vigaristas que bancam os pregadores e podem ser encontrados em qualquer gueto negro. Instalam suas igrejas em lojas de beira de calçada, sendo que todos sustentados por mulheres mais velhas. Sendo quase todos sustentados por mulheres mais velhas que trabalhavam arduamente e gostavam de manter seu jovem pregador, um pretty boy, menino bonito, em suas roupas bacanas e ao volante de um carro luxuoso e espalhafatoso. Tratei de informar imediatamente a Short que o Islã era algo muito sério para mim. Depois, no entanto, passei a falar na velha gíria das ruas, deixando-o inteiramente à vontade. O encontro foi extremamente agradável, rimos muito a ponto de chorar quando Short fez uma encenação de suas reações ao ouvir o juiz dizendo: acusação 1, 10 anos. Acusação 2, 10 anos. Comentamos como a companhia daquelas mulheres brancas nos valera sentenças de 10 anos, enquanto outros homens que haviam conhecido na prisão e tinham cometido crimes muito piores eram condenados a penas bem mais leves. Short ainda tinha uma pequena banda e estava indo muito bem. Sentia-se muito orgulhoso, com toda a razão, por ter estudado música na prisão. Falei-lhe o bastante a respeito do Islã para perceber, por suas reações, que não estava interessado em tomar conhecimento de nossa religião. Na prisão, Short ouvira muitas informações erradas sobre o Islã. Fez-me abandonar o assunto a dizer uma piada. Comentou que ainda não se saciara o bastante de costeletas de porco e mulheres brancas. Não sei se ele já se fartou ou não. Sei apenas que está casado atualmente com uma mulher branca e que está gordo como um porco de tanto comer porco. Também encontrei com John Hughes, o dono da casa de jogos, e algumas outras pessoas que conhecera nos tempos em que vivia pelas ruas de Roxbury. As informações ao meu respeito haviam deixado todos meio constrangidos, mas fui logo entrando com um tratamento íntimo da base da gíria, o que nos permitiu pelo menos conversarmos um pouco. Jamais mencionei o Islã à maioria deles. Sabia perfeitamente, por tudo o que conhecia deles, como era profunda a lavagem cerebral que lhes fora infligida. Servi apenas por um breve período como ministro do Templo 11. Assim que estava tudo devidamente organizado, deixei o templo aos cuidados do ministro Ulysses X, e o mensageiro transferiu-me para a Filadélfia em março de 1954. O povo preto da cidade do amor fraternal reagiu ainda mais depressa que o bostoniano à verdade sobre o homem branco. O Templo 12 em Filadélfia foi fundado ao final de maio. Fora necessário pouco menos de 3 meses. No mês seguinte, por causa do sucesso em Boston e Filadélfia, o Sr. Muhammad designou-me para ser o ministro do Templo 7, que ficava na vital cidade de Nova York. Não posso sequer tentar descrever o turbilhão das minhas emoções naquele momento.
para que os ensinamentos do Sr. Muhammad realmente ressuscitassem os pretos americanos, o Islã obviamente tinha que crescer e crescer muito. Em nenhum lugar da América havia um templo com um potencial tão grande quanto o que servia os 5 distritos negros de Nova York. É ali que viviam mais de 1 milhão de negros. Já se haviam passado 9 anos desde que West End Art e eu havíamos caminhado cautelosamente pelas ruas do Harlem, esperando encontrar um ou outro a qualquer momento e nos fuzilarmos mutuamente como cachorros. Red, meu chapa, mas não pode ser o Red, mas não pode ser o Red que eu conheci. Com os meus cabelos vermelhos naturalmente encrespados, agora cortados bem rente, ao invés de compridos e esticados como nos velhos tempos, eu de fato parecia muito diferente. Senta aqui, cara. Ei, traga um trago aqui para o meu chapa. O quê? Não bebe mais? Ora, cara, não venha com essa pra cima de mim. Era ótimo tornar a encontrar tanta gente que eu conhecera tão bem. Creio que todos podem compreender como eu me senti. Mas, para dizer a verdade, as pessoas que eu mais queria encontrar eram West End Art e Sammy, o cafetão. E o primeiro choque desagradável ocorreu quando descobri o que acontecera com Sammy. Ele deixara de ser cafetão, se metera nos jogos dos números e começara a ganhar muito dinheiro. Sammy chegara mesmo a casar com alguma garota leviana. Pouco depois do casamento, fora encontrado morto em sua cama pela manhã. Diziam que havia 25 mil dólares em seus bolsos. As pessoas querem acreditar nas somas manipuladas até mesmo pelas figuras menores do submundo. Vou citar só um caso. Em março de 1964, Lawrence Walkfield, que tinha uma dessas rodas da fortuna em que se apostam apenas níqueis, morreu de repente. Mais de 760 mil dólares foram encontrados em seus apartamentos, em sacos e bolsas, tudo tirado de negros pobres. E depois ainda nos perguntamos por que permanecemos tão pobres. Angustiados pelo que acontecera com Sammy, saí perguntando aos veteranos de bar em bar, por West End Art. As informações que circulavam pelo submundo não davam conta se ele estava morto ou vivendo em algum outro lugar, mas ninguém parecia saber o seu paradeiro. Nas minhas andanças, tomei conhecimento dos destinos de muitos outros. Balas, facadas, prisão, tóxicos, doenças, insanidades, alcoolismo. Pelo que posso me lembrar, a ordem era mesmo essa. Muitos dos sobreviventes, aos quais eu conhecia como hienas e lobos ferozes resistentes das ruas nos velhos tempos, eram agora figuras lamentáveis. Tinham conhecido todos os ângulos, mas sob a superfície não passavam de homens pretos, pobres, ignorantes, despreparados. A vida os enganara. Encontrei cerca de 25 desses veteranos. No período de 9 anos, haviam sido reduzidos a marginais em busca de carniça, mal conseguindo arrumar alguns níqueis para um quarto e comida. Alguns trabalhavam agora no centro da cidade, como contínuos, faxineiros, coisas assim. Dei graças a Alá por ter me tornado um muçulmano e escapado ao destino deles. Encontrei Cadillac Drake. Era um camarada muito gordo, jovial, bem preto, um cafetão que adorava se vestir espalhafatosamente. Um dos fregueses regulares da tarde reconheci-o quando se arrastava em minha direção na rua. Virara um viciado em heroína, algo de que já me haviam avisado. Era o vagabundo mais sujo e desleixado que se podia imaginar. Passei apressadamente por ele. Ambos teríamos ficado constrangidos se ele reconhecesse em mim o garoto a quem costumava jogar uma gorjeta de $1. O serviço de comunicações das ruas do Harlem acabou localizando o West End Art para mim. Esse serviço, quando está querendo, é como o Western Union, operando com agentes do FBI como mensageiros. Num dos meus primeiros serviços no Templo 7, um marginal decaído a quem eu dera alguns dólares foi procurar-me ao final. Disse que West End Art estava doente, vivendo num quarto alugado no Bronx.
Peguei um táxi e fui ao endereço que ele me deu. O Ashton Art abriu a porta, ficou parado ali num pijama todo amarrotado, descalço, me fitando com os olhos semicerrados. Já encontraram alguém que parecia um fantasma da pessoa que outrora conhecera? Ele levou alguns segundos para me identificar e exclamou a voz rouca: Red, como estou contente em vê-lo! Abracei o velho. Ele estava doente, extremamente fraco. Tive que ampará-lo. O Ashton Art sentou na beira da cama enquanto eu me acomodava na única cadeira que havia no quarto. Contei como o fato de ele me forçar a deixar o Harley salvara-me a vida, virando-me na direção do Slam. Sempre gostei de você, Red, murmurou West Wind Art. Muitas vezes estremecera de horror só de pensar como estivéramos perto de matar um ao outro. Declarei que pensara sinceramente ter acertado aquela combinação de jogos dos números, pelo qual ele me passara $300. Ort diz que mais tarde ficara pensando se não cometer algum erro, já que eu me mostrava disposto a morrer pelo dinheiro. Logo concordamos que nem valia a pena falar sobre o assunto, já que não significava absolutamente mais nada. Ort continuava a dizer, repetidamente entre outras coisas, que estava muito contente em ver-me. Disse a Art alguns dos ensinamentos do Sr. Mohammed. Contei como descobrira que todos nós que vivíamos nas ruas dos guetos éramos vítimas da sociedade do homem branco. Contei a Art que pensara muito nele enquanto estava na prisão, chegando à conclusão de que seu cérebro, que podia gravar centenas de combinações de números por dia, deveria ter sido posto a serviço da matemática ou ciência. Lembro que ele comentou, Red, isso seria uma coisa sensacional, mas nenhum dos dois quis dizer que ainda não era muito tarde. Tenho a impressão de que Ort sabia, como eu próprio podia perceber, que o seu fim estava próximo. Fiquei comovido demais ao recordar o que Ort fora e constatar o que se tornara para poder ficar muito tempo. Eu não tinha muito dinheiro e Ort não queria aceitar o pouco que eu tinha para oferecer, mas acabei fazendo com que aceitasse. Estou sempre tendo que recordar a mim mesmo que em junho de 1954, o Templo 7, na cidade de Nova York, não passava de uma pequena loja à beira da calçada. É quase inacreditável pensar que não se podia sequer encher um ônibus com todos os muçulmanos da cidade de Nova York. Mesmo entre os negros do gueto do Harlem, podia-se falar muçulmano a 1000 pessoas e talvez apenas um não tivesse perguntado: o que é isso? Quanto aos homens brancos, excetuando-se os poucos que tinham acesso aos arquivos policiais ou penitenciários, nem 500 em toda a América sabia que existíamos. Comecei a apresentar os ensinamentos do Sr. Mohammed aos membros de Nova York e aos poucos amigos que eles conseguiam arrasar. Comecei a apresentar os ensinamentos do Sr. Mohammed aos membros de Nova York e aos poucos amigos que eles conseguiam arrastar. E a cada reunião minha angústia crescia ao constatar que no Harlem, atulhado de homens pretos miseráveis e ignorantes, sofrendo de todos os males que o Islã podia curar, apenas 2 ou 3 se levantavam depois que eu falava com todo o meu coração e indagava quem queria acompanhar o Sr. Mohammed. E tenho de confessar que algumas vezes nem tanto se levantavam. Acho que eu estava mais furioso por minha inépcia, porque conhecia tão bem as ruas do Harlem. Tive de fazer um tremendo esforço para manter o controle e tentar chegar a uma conclusão. E o grande problema, obviamente, era o fato de sermos apenas uma entre as muitas vozes de descontentes pretos a soarem em todas as esquinas movimentadas do Harlem. Havia os diferentes grupos nacionalistas, as forças Buy Black, Compre Preto e outras similares. Dezenas de oradores independentes tentavam recrutar adeptos. Eu nada tinha contra quem quer que estivesse tentando promover a independência e a união entre pretos. Mas a verdade é que tais oradores estavam tornando muito difícil que a voz do Sr. Mohammed fosse ouvida.
No meu primeiro esforço para superar esse obstáculo, mandei imprimir alguns volantes. Não houve uma única esquina movimentada do Harley que 5 ou 6 bons homens muçulmanos e eu deixássemos de visitar. Ficávamos bem na frente de um irmão ou irmã preta que viesse andando de forma a que tivesse de aceitar o volante. Se a pessoa hesitava, tinha de ouvir-nos dizer alguma frase que despertava o seu interesse, como por exemplo, sabia como o homem branco sequestrou, roubou e estuprou a raça preta? Em seguida, passamos a fazer nossas pescarias nas esquinas do Harlem em que se realizavam comícios nacionalistas. O método possui hoje diversos refinamentos, mas naquele tempo consistia em operar nas margens das multidões em que outros conseguiam atrair. Num comício nacionalista, todos os presentes estavam interessados na revolução do homem preto. Começamos a obter resultados palpáveis quase que imediatamente, depois que passamos a meter folhetos nas mãos das pessoas, dizendo: venha nos ouvir também, irmão. O venerável Elijah Muhammad ensina como curar as doenças espirituais, mentais, morais, econômicas e políticas do homem preto. Vi caras novas começando a aparecer nas reuniões do Templo 7, e não demorou muito para que descobríssemos a melhor de todas as audiências de pescaria, a que estava mais condicionada para receber os ensinamentos do Sr. Muhammad, a das igrejas cristãs. Nossos serviços dominicais eram realizados às 2 horas da tarde, por todo Harley. Naquela hora, ou pouco antes, os serviços das igrejas cristãs estavam sendo encerrados. Ignorávamos as igrejas maiores com sua alta proporção de negros da chamada classe média, tão presunçosos e preocupados com o status que não se deixavam atrair por nossa pequena igreja a funcionar numa loja. Íamos pescar furiosamente nas pequenas igrejas evangélicas que também funcionavam em lojas de beira de calçada, no momento em que despejavam 30 ou 50 pessoas na rua. Venham nos ouvir, irmão. Ainda não ouviu nada enquanto não tomar conhecimento dos ensinamentos do venerável Elijah Muhammad. Essas congregações eram normalmente de pessoas que haviam emigrado do sul, geralmente mais velhas, dispostas a irem a qualquer lugar em que pudessem ouvir o que chamavam de um bom sermão. Eram as igrejas que estavam exibindo pequenos cartazes avisando que lá dentro se vendia galinha frita ou tripas, com o objetivo de angariar algum dinheiro. E 3 ou 4 noites por semana, as congregações se reuniam nas pequenas igrejas, ensinando para o domingo seguinte, sacudindo-se e cantando os evangelhos, acompanhadas por guitarras e pandeiros. Não sei se vocês sabem, mas há todo um círculo de artistas comerciais do evangelho que saíram dessas pequenas igrejas nos guetos das cidades ou do interior do sul. Exemplo disso são Sister Rosetta Tharpe e The Clara Ward Singers. Deve haver pelo menos 500 artistas menores da mesma classe. Mahalia Jackson, a maior de todas, era filha de um pregador de Louisiana. Foi para Chicago, onde trabalhou como cozinheira e faxineira para gente branca e depois numa fábrica, enquanto cantava em igrejas negras no estilo evangélico. Quando esse estilo pegou, ela se tornou a primeira negra que os negros sozinhos tornaram famosa. Já estava vendendo centenas de milhares de discos entre os negros antes que os brancos sequer soubessem quem era Mahalia Jackson. Lembro que li em algum lugar que Mahalia Jackson disse em certa ocasião que sempre que podia entrava sem se anunciar em alguma pequena igreja de gueto, dessas que funcionam em lojas, cantando junto com a congregação. Ela disse que é meu posto de abastecimento. Descobri que os cristãos pretos que pescavam para o nosso templo eram condicionados pelo próprio choque que eu podia dar ao falar o que estava lhes acontecendo enquanto cultuavam um Deus loiro e de olhos azuis. Eu sabia como seria o templo que poderia construir se conseguisse realmente atingir aqueles cristãos. Ajustava os ensinamentos especialmente para eles,
Começava a falar e às vezes ficava tão carregado emocionalmente que tinha que me explicar. Então, estão vendo as minhas lágrimas, meus irmãos e irmãs? Não surgem lágrimas em meus olhos desde que eu era pequeno, mas não posso me conter agora quando sinto a responsabilidade que tenho de ajudá-los a compreender pela primeira vez o que essa religião do homem branco, a que chamamos de cristianismo, tem feito conosco. Irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, por favor, não fiquem chocados. Sei que não esperavam por isso, porque quase nenhum de nós pretos tem pensado que talvez estejamos cometendo um erro por não tentar descobrir se não existe alguma religião especial para nós, uma religião especial para um homem preto. Pois existe tal religião, é chamada Islã. Deixe-me soletrar para vocês. I-S-L-A-T-I-O, Islã. Mas vou falar-lhes sobre o Islã daqui a pouco. Primeiro, precisamos compreender algumas coisas sobre esse cristianismo antes de podermos entender por que a resposta para nós é o Islã. Irmãos e irmãs, o homem branco fez uma lavagem cerebral em todos nós, pretos, impingindo-lhes um Jesus de cabelos louros e olhos azuis. Estamos adorando um Jesus que nem ao menos se parece conosco. Pois é isso mesmo. Pois agora me escutem, prestem atenção aos ensinamentos do mensageiro de Alá, o venerável Elijah Muhammad. Pensem muito no que vou lhes dizer. O homem branco de cabelos louros e olhos azuis ensinou a vocês e a mim a adotar um Jesus branco, a gritar e cantar e rezar para esse Deus, que é o Deus dele, o Deus do homem branco. O homem branco nos ensinou a gritar, cantar e rezar até morrermos, a esperar até a morte, por algum vago paraíso na outra vida, depois que estivermos mortos, depois que estivermos mortos. Enquanto isso, o homem branco tem seu leite e mel nas ruas calçadas com dólares de ouro aqui mesmo nessa terra. Não querem acreditar no que estou lhes dizendo, meus irmãos. Não querem acreditar no que estou lhes dizendo, meus irmãos e irmãs, pois vou lhes dizer pois vou lhes dizer o que devem fazer. Ao saírem daqui, deem uma olhada pelo lugar em que vivem. Vejam não apenas como vocês vivem, mas também como vivem todos os que conhecem, pois assim poderão ter certeza de que não se trata apenas de um azar. E depois de se cansarem de olhar para o lugar onde vivem, deem um passeio pelo Central Park e comecem a olhar o que esse Deus branco proporcionou ao homem branco. Isso mesmo, vejam como o homem branco está vivendo. E não parem nisso. Na verdade, não vão poder ficar parados por muito tempo, pois os porteiros do homem branco vão dizer logo para saírem de lá. Mas peguem o metrô e sigam até o centro, aonde quer que tenham vontade de sair. Olhem para os apartamentos do homem branco, olhem para as empresas dele, sigam até a extremidade da ilha de Mahatma, que esse homem branco diabólico roubou dos índios ingênuos e confiantes por $24. Olhem, olhem para o prédio da prefeitura que existe lá, olhem para Wall Street e olhem para si mesmos. Olhem para o Deus dele. Eu havia aprendido desde o início algo muito importante que se deve sempre ensinar em termos que as pessoas possam compreender. Constatei também que, enquanto os nacionalistas que pescavam eram quase todos homens, entre as levas que vinham das pequenas igrejas cristãs, a predominância era de mulheres. Eu tinha o bom senso de oferecer às mulheres algo especial. Linda mulher preta, o venerável Elijah Muhammad nos ensina que o homem preto sai por aí dizendo que quer respeito. Pois bem, o homem preto jamais conseguirá o respeito de ninguém antes de aprender primeiro a respeitar suas próprias mulheres. O homem preto precisa hoje se levantar e se livrar das fraquezas que lhe foram impostas pelo senhor de escravos brancos. O homem preto precisa hoje começar a defender, proteger e respeitar as mulheres pretas. 100% das pessoas se levantavam sem qualquer hesitação quando eu dizia: quantos acreditam no que ouviram? Mas nunca mais que uns poucos.
Angustiantemente ficavam de pé quando eu convidava. Podem se levantar aqueles que querem seguir o venerável Elijah Muhammad? Eu sabia que o nosso código moral e disciplina rigorosos eram os fatores que repeliam a maioria. Ataquei esse ponto argumentando em defesa do nosso código. O homem branco quer que os homens pretos permaneçam imorais, depravados e ignorantes. Enquanto permanecemos nessas condições, continuaremos a suplicar e o homem branco nos controlará. Jamais poderemos conquistar liberdade, justiça e igualdade enquanto não estivermos fazendo algo por nós mesmos. É claro que o código precisava ser explicado a todos que demonstrassem algum interesse em se tornarem muçulmanos. As notícias logo se espalharam pelas igrejas, pelas pequenas igrejas, e muitos iam me ouvir, mas hesitavam na hora da adesão total dos ensinamentos do Senhor Muhammad. Qualquer fornicação era expressamente proibida na nação do Islã. Também era proibido comer carne de porco imunda ou outros alimentos prejudiciais. Não se podia consumir tabaco, álcool e narcóticos. Nenhum muçulmano que seguia Elijah Muhammad podia dançar, jogar, sair com mulheres, ir ao cinema ou competições esportivas, tirar férias prolongadas. Os muçulmanos não dormiam mais do que a saúde exigia. Não se permitia qualquer atrito doméstico, qualquer descortesia, especialmente com as mulheres. Não se podia mentir nem roubar. Era proibido qualquer insubordinação com a autoridade civil, exceto nos casos de obrigação religiosa. Nossas leis morais eram policiadas pelo fruto do Islã, muçulmanos capazes, dedicados, devidamente preparados. As infrações resultavam em suspensão pelo Senhor Muhammad ou isolamento por vários períodos, até mesmo expulsão nos casos mais graves do único grupo que realmente se importa com você. O Templo 7 crescia um pouco a cada reunião, mas crescia devagar demais para o meu gosto. Durante a semana eu viajava de ônibus e de trem. Às quartas-feiras ensinava no Templo 12, em Filadélfia. Fui para Springfield, Massachusetts, a fim de tentar fundar ali um novo templo. E conseguimos um templo a que o Sr. Muhammad deu o número 13, com a ajuda do irmão Osborne, que ouvira falar do Islã pela primeira vez na prisão por meu intermédio. Uma mulher que compareceu a uma reunião em Springfield perguntou-me se não queria ir a Hartford, onde ela vivia. Marcou a visita para a quinta-feira seguinte e disse que reuniria alguns amigos para me ouvirem. E no dia marcado, lá estava eu. A quinta-feira é tradicionalmente o dia de folga de empregados domésticos. Essa irmã reuniu em seu apartamento, num conjunto habitacional, cerca de 15 arrumadeiras, cozinheiras, motoristas e caseiros que trabalhavam para brancos na área de Hartford. Creio que todos conhecem o ditado: nenhum homem é herói para o seu valete. Aqueles negros que serviam a brancos ricos abriam os olhos mais depressa do que a maioria dos negros. E quando saíram pescando, entre mais criados e outros pretos em Hartford e nos arredores, recrutaram pessoas suficiente para que o Sr. Muhammad pudesse em breve indicar o número 14 para o templo local. E todas as quintas-feiras eu aparecia lá para a pregação. Quase todas as vezes que eu ia visitá-lo em Chicago, o Sr. Muhammad me censurava por alguma coisa. É que eu não conseguia deixar de demonstrar de alguma maneira que achava que a nação deveria se desenvolver muito mais depressa, com os ministros dispondo da força de sua mensagem. A paciência e sabedoria com que ele me censurava deixavam-me humilhado da cabeça aos pés. Certa ocasião, ele disse que nenhum líder sobrecarregava seus seguidores com uma carga maior do que poderiam suportar e que nenhum verdadeiro líder fixa uma velocidade superior à que seus seguidores podem acompanhar. A maioria das pessoas, vendo um homem num carro velho avançar lentamente, pensa que é ele que não quer ir mais depressa, disse Muhammad. Mas o homem sabe que poderia destruir o carro se avançasse mais depressa. Quando ele tiver um carro mais veloz, ele poderá avançar mais depressa.
e lembro-me nitidamente do que ele disse em outra ocasião, quando me queixei de um ministro ineficiente que havia numa dessas mesquitas. Prefiro ter um mulo em que possa confiar do que um cavalo de corrida em que não confie. Eu sabia que o Sr. Mohammed queria ter o carro mais veloz para guiar. Não creio que se possa encontrar hoje o mesmo número de fiéis irmãos e irmãs da nação do Islã que formem grupos de pescaria capazes de superar os esforços dos que ajudaram a desenvolver os templos de Boston, Filadélfia, Springfield, Hartford e Nova York. Claro que estou mencionando apenas os que mais conhecia, por estar diretamente envolvido. Isso aconteceu em 1955 e 1955 foi o ano em que fiz a minha primeira viagem a longa distância. Foi para ajudar a fundar o templo que hoje é o número 15 em Atlanta, Geórgia. Qualquer muçulmano que se mudava de uma cidade para outra por motivos pessoais era exortado a plantar sementes para o Sr. Muhammad. O irmão James X, um dos membros principais do Templo 12, conseguiu interessar gente preta suficiente em Atlanta para que o Sr. Mohammed, quando aconselhado, me mandasse ir até lá para realizar uma primeira reunião. Acho que tive que participar na maioria dos templos do Sr. Mohammed, mas jamais esquecerei a fundação do Templo de Atlanta. O único lugar grande bastante que o irmão James X teve condições de alugar foi uma sala numa agência funerária. Tudo que a nação do Islã fazia naquele tempo, do Sr. Mohammed para baixo, era invariavelmente dificultado pela escassez de recursos. Quando chegamos à agência funerária, estava terminando o serviço fúnebre de um negro cristão. Tivemos de esperar um pouco e ficamos observando as pessoas saírem. Depois que entramos e nos acomodamos, fui logo dizendo: Viram todas aquelas pessoas chorando por causa de um morto físico? Mas a nação do Islã está regozijando por vocês que estão mentalmente mortos. Isso pode chocá-los, mas é a pura verdade. Simplesmente não podem perceber como toda a raça preta na América está mentalmente morta. Estamos aqui hoje para trazer-lhes os ensinamentos do Sr. Elijah Muhammad, que vai ressuscitar o irmão preto do meio dos mortos. E por falar em funerais, devo mencionar que jamais deixávamos de recrutar novos adeptos quando membros da família e amigos não muçulmanos de um muçulmano morto comparecia à nossa cerimônia fúnebre breve e comovente, ilustrando muito bem os ensinamentos do Sr. Muhammad. Os cristãos fazem os seus funerais para os vivos, os nossos são para os que partiram. Como ministro de vários templos, muitas vezes tive que conduzir uma cerimônia fúnebre, como o Sr. Muhammad me ensinara. Começava por ler junto ao caixão do irmão ou irmã falecida uma prece a Alá. Em seguida, lia um obituário simples de sua vida. Depois, geralmente, lia duas passagens de Jó, dos capítulos 7 e 14, na qual ele falava que não existia vida depois da morte. Li outra passagem da Bíblia em que Davi também falava, depois que seu filho morreu, que não existe vida após a morte. Explicava para a audiência por que não se derramava lágrimas, não havia flores, cantos ou músicas tocadas no órgão. Derramamos lágrimas por nosso irmão e lhe demos música quando ele está vivo. Se não o pranteamos, se não lhes demos músicas e flores antes, agora não há mais necessidade, porque ele não vai tomar conhecimento. Agora vamos dar à família dele qualquer dinheiro de que possamos dispor. Muçulmanos, especialmente designados, passavam rapidamente pela audiência com pequenas bandejas, das quais cada um tirava uma pastilha pequena e redonda de menta. A um sinal meu, todos punham a pastilha na boca. Vamos agora entrar em fila para dar uma última olhada em nosso irmão. Não vamos chorar, assim como não choramos por causa dessa pastilha de menta que temos na boca. E assim como essa pastilha doce vai se dissolver, a doçura de nosso irmão, que tanto desfrutamos enquanto ele estava vivo, vai se dissolver em nossas recordações. Pelo menos uma das centenas de muçulmanos me disseram que se voltaram para Allah
funerais por um irmão ou irmã falecido. Mais tarde, eu iria descobrir que os ensinamentos do Sr. Muhammad sobre a morte e o funeral muçulmano estavam em drástica contradição com o que o Islã ensinava no Oriente. Por volta de 1956, já crescéramos a proporções consideráveis. Digamos assim, cada templo pescara com sucesso suficiente para que houvesse muito mais muçulmanos, especialmente nas grandes cidades como Detroit, Chicago e Nova York, do que poderia imaginar qualquer um que estivesse por fora. Nas cidades realmente grandes, pode-se ter uma organização imensa sem que ninguém a perceba, se não houver demonstrações públicas ou notícias a respeito. Mais importante do que o crescimento em números era o fato de que a versão do Islã do Sr. Muhammad estava agora atraindo alguns outros tipos de pretos. Passamos a receber pretos que tinham alguma instrução, ofícios definidos, até mesmo ocupavam posições no mundo branco. Tudo isso estava nos levando mais para perto do carro veloz, tão desejado para o Sr. Muhammad guiar. Tínhamos agora, por exemplo, funcionários públicos, enfermeiras, escrituários, vendedores de lojas de departamentos. E o que era melhor ainda, alguns dos irmãos desse tipo estavam se tornando ativos e agressivos jovens ministros para o Sr. Muhammad. Eu vivia correndo de um lado para o outro, dormindo muito pouco, tentando corresponder a esse aumento de fé e confiança nos meus esforços para desenvolver a nação do Islã. Foi em 1956 que o Sr. Muhammad pôde autorizar o Templo 7 a comprar para o meu uso um Chevrolet novo. Um Chevrolet novo. O carro era da nação e não meu. Eu não tinha de meu a não ser as roupas, o relógio de pulso e a valise. Como acontecia com todos os ministros da nação, minhas despesas eram pagas e eu tinha algum dinheiro para levar no bolso. Enquanto antes eu era capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro, agora o dinheiro era a última preocupação que me passava pela cabeça. Ao me comunicar a aquisição do carro, o Sr. Muhammad disse que sabia o quanto eu gostava de andar de um lado para o outro, plantando sementes para novos muçulmanos ou mais tempo. Por isso, não queria que eu ficasse com os movimentos tolhidos. Em 5 meses, percorri cerca de 50 quilômetros no carro, em pescaria, antes de sofrer um acidente. Tarde da noite, o irmão e eu estávamos atravessando Westerfield, Connecticut. Parei num sinal vermelho e um carro bateu em mim por trás. Fiquei apenas abalado, não me machuquei. O excitado demônio branco estava com uma mulher ao lado, escondendo o rosto. Por isso, tive a certeza de que não se tratava de sua esposa. Estávamos trocando informações sobre as nossas identidades. Ele morava em Meriden, Connecticut, quando a polícia chegou. Pela reação dos guardas, percebi logo que se tratava de alguém importante. Mais tarde, descobri que era um dos policiais mais destacados de Connecticut, cujo nome não vou citar. Seja como for, o Templo 7 aceitou um acordo a conselho de um advogado e o dinheiro foi aplicado na compra de um Oldsmobile, a marca de carro que eu tenho dirigido desde então. Sempre tomei muito cuidado para permanecer longe de qualquer intimidade pessoal com qualquer uma das irmãs muçulmanas. Minha dedicação total ao Islã exigia que não tivesse qualquer outro interesse, especialmente mulheres, conforme eu pensava na ocasião. Em quase todos os templos, pelo menos uma irmã insinuava que eu estava precisando de uma esposa. Por isso, eu fazia questão de deixar sempre claro que o casamento não me interessava, pois era um homem ocupado demais. Todos esses meses, quando eu ia a Chicago, descobria que alguma irmã escrevera para o Sr. Muhammad, queixando-se de que minhas palavras contra as mulheres eram veementes demais nas aulas sobre as naturezas diferentes dos dois sexos. A verdade é que o Islã possui leis e ensinamentos extremamente rigorosos em relação às mulheres. Diz que a verdadeira natureza de um homem é ser forte e a natureza de uma mulher é ser fraca. O homem deve sempre respeitar sua mulher, mas precisa também compreender que deve controlá-la, se deseja conquistar seu respeito.
Mas naquele tempo eu tinha razões pessoais, não julgava que fosse possível para mim amar alguma mulher. Tinha a experiência de que as mulheres não passavam de carne falsa, insidiosa, que não merecia qualquer confiança. Já vira muitos homens arruinados ou pelo menos reduzidos à impotência, as suas vidas estragadas de alguma forma por causa das mulheres. As mulheres falavam demais. Dizer a uma mulher para não falar demais era a mesma coisa que dizer a Jesse James para não andar com um revólver ou dizer a uma galinha para não cacarejar. Podem imaginar Jesse James sem um revólver ou uma galinha que não cacareja? E para alguém que ocupava uma posição de liderança, como era o meu caso, a pior coisa do mundo que poderia acontecer seria arrumar a mulher errada. Até mesmo Sansão, o homem mais forte do mundo, havia sido destruído pela mulher que dormira em seus braços. As palavras dela é que o tinham ferido fundo. Quando falo que tinha muita experiência, era uma experiência específica. Havia conversado com incontáveis prostitutas e amantes. Elas sabiam mais a respeito de uma porção de maridos do que as próprias esposas desses maridos. As esposas sempre viviam enchendo os ouvidos dos seus maridos com problemas típicos de esposas, queixas intermináveis que não eram elas, e sim as prostitutas e amantes que ouviam os problemas mais íntimos e os segredos dos maridos. Tinham consideração por ele e se mostravam dispostas a confortá-lo, o que incluía escutar. Assim, ele contava tudo o que o atormentava. Fazia 10 anos que eu não pensava em ter uma amante. E como ministro também não pensava em ter uma esposa. O próprio Sr. Muhammad encorajava-me a permanecer solteiro. As irmãs do Templo 7 costumavam dizer aos irmãos. As irmãs do Templo 7 costumavam dizer aos irmãos: vocês estão ficando solteiros só porque o ministro Malcolm não olha para ninguém. Eu não fazia segredo para qualquer uma das irmãs sobre o que pensava. Eu sempre dizia aos irmãos que deviam ser extremamente cuidadosos. Mas havia uma irmã. Ela ingressou no Templo 7 em 1956. É claro que anotei sem maior interesse. Durante o ano seguinte, continuei simplesmente a anotá-la. Ela jamais teria sonhado que eu sequer pensava nela. Provavelmente ninguém poderia convencê-la de que eu sequer sabia o seu nome. Era a irmã Betty X. Era alta, a pele parda, mais escura que a minha, e tinha os olhos castanhos. Eu sabia que ela nascera em Detroit e estudara no Instituto Tuskegee, em Alabama, onde se formara. Estava em Nova York na escola de enfermagem de um dos grandes hospitais da cidade. Dava aulas de higiene e conhecimentos médicos às mulheres muçulmanas. Devo explicar aqui que cada noite da semana se realizava um curso ou evento especial nos templos muçulmanos. Na noite da segunda-feira, por exemplo, há o treinamento em cada templo do fruto do Islã. As pessoas pensam que é apenas treinamento militar, judô, karatê, essas coisas. Isso faz parte do treinamento do fruto do Islã, mas é apenas uma parte. Os homens do fruto do Islã gastam muito mais tempo em preleções e discussões sobre como aprenderem a ser homens. Estudam as responsabilidades de um marido e pai, o que esperar das mulheres, os direitos das mulheres, que não devem ser anulados pelo marido, a importância da imagem de pai viril numa família, os acontecimentos atuais, porque a honestidade e a castidade são vitais numa pessoa, lar, comunidade, nação e civilização. Por que se deve tomar banho pelo menos uma vez a cada 24 horas? Princípios de administração de negócios e uma porção de outras coisas. A noite de terça-feira em todos os templos muçulmanos é a noite da união, em que os irmãos e irmãs desfrutam a companhia mútua, conversando, comendo bolinhos e doces, tomando refrescos de frutas, e nas noites da quarta-feira, às 8 horas, começa o que chamamos de educação especial, em que são discutidas as questões básicas do Islã. É mais ou menos equivalente às aulas de catecismo da religião católica. Nas noites de quinta-feira, há o TMM, Treinamento de Moças Muçulmanas, e o CCG, Curso de Civilização Geral, em que as mulheres e moças do Islã aprendem a cuidar de suas casas, educar os filhos,
tratar dos maridos, cozinhar, costurar, como se comportar em casa e fora dela, além de muitas outras coisas que são importantes para ser uma boa irmã, esposa e mãe muçulmana. As sextas-feiras são dedicadas à Noite da Civilização, com preleções para os irmãos e irmãs sobre relações domésticas, ressaltando como tanto os maridos como as esposas devem compreender e respeitar as verdadeiras naturezas um do outro. As noites de sábado são livres para todos os muçulmanos que geralmente se visitam em suas casas. E, evidentemente, todos os templos muçulmanos realizam seus serviços aos domingos. Nas noites de quinta-feira, eu aparecia de vez em quando nos cursos, talvez durante uma aula da irmã Betty X. Assim como eram em outras noites, podia aparecer nas aulas de diferentes irmãos. A princípio, eu me limitava a perguntar se as irmãs estavam aprendendo direito, coisas assim, e ela respondia: Está tudo correndo muito bem, irmão ministro. Ao que eu murmurava: Obrigado, irmã. Não passava disso. Depois de algum tempo, passei a ter rápidas conversas com a irmã Betty X, só para me mostrar amistoso. Um dia achei que poderia ajudar os cursos femininos se a levasse, só porque ela era a instrutora, a uma visita ao Museu de História Natural. Queria mostrar-lhe algumas exposições do museu relacionadas com a árvore da evolução, o que a ajudaria bastante em suas aulas. Poderia mostrar-lhe provas dos ensinamentos do Sr. Muhammad, como a de que o porco repulsivo não passa de um roedor grande. O Sr. Muhammad nos ensinava que o porco é um enxerto entre um rato, um gato e um cachorro. Quando falei a respeito com a irmã Betty X, deixei bem claro que só estava convidando para a visita porque isso iria ajudar em suas preleções. Cheguei mesmo a convencer a mim própria que era essa a única razão. Perto da hora da tarde que combináramos, telefonei para ela, dizendo que tinha de cancelar a visita, pois inesperadamente surgira um problema importante que precisava da minha atenção. Ao que ela disse: Esperou muito tempo para me dizer isso, irmão ministro. Eu já estava me preparando para sair. Está certo, falei. Então vamos logo. Darei um jeito de adiar o problema. Mas não vou poder ficar muito tempo, acrescentei. Durante a visita, perguntei-lhe uma porção de coisas. Queria ter uma ideia do que ela pensava. Era isso, disse a mim mesmo. Só estava interessado em saber como ela pensava. Estava impressionado com a sua inteligência e também com a sua instrução. Naquele tempo, era uma das poucas pessoas que havíamos conseguido atrair que tinha curso superior. Pouco depois disso, uma das irmãs mais velhas contou que a irmã Betty X estava enfrentando um problema difícil. Fiquei surpreso por descobrir que a irmã Betty X não falara a respeito, apesar de ter tido uma boa oportunidade para isso. Todo ministro muçulmano está sempre ouvindo os problemas de jovens que foram rejeitadas pelos pais só porque se tornaram muçulmanos. Quando a irmã Betty X contara a seus pais adotivos que estavam custeando seus estudos, que se tornaram uma muçulmana, eles lhe apresentaram uma opção. Ou deixava os muçulmanos, ou eles não mais pagavam a escola de enfermagem. Ela estava quase chegando no final do curso, mas nem por isso renunciou ao Islã. Começou a aceitar trabalhos como babysitter dos filhos dos médicos que trabalhavam no hospital em que ela estudava. Na minha posição, eu jamais tomaria qualquer decisão sem pensar antes em como isso poderia afetar a organização da nação do Islã como um todo. Fiquei resolvendo o problema na mente. O que aconteceria, por exemplo, se eu pensasse em casar com alguém? Com a irmã Betty X, por exemplo. Embora pudesse ser com qualquer irmã de qualquer templo. Só estava pensando na irmã Betty X porque ela tinha a altura certa para alguém do meu tamanho e também a idade apropriada. O Sr. Elijah Muhammad ensinava-nos que quando um homem alto casa com uma mulher muito baixa ou vice-versa, o casal ficava parecendo esquisito, não combina. E ensinava ainda que a idade ideal para uma esposa é a metade da idade do homem, mais 7 anos. Ensinava que as mulheres são fisiologicamente mais adiantadas que o homem e dizia que nenhum casamento pode dar certo se a mulher
não sente respeito pelo homem e que o homem devia ter algo acima e além da mulher, a fim de que ela pudesse recorrer a ele em busca de segurança psicológica. Fiquei tremendamente chocado comigo mesmo ao perceber o que estava pensando. Deixei de me aproximar da irmã Betty X. Nem mesmo ia a qualquer lugar onde sabia que ela pudesse estar. Se ela entrava em nosso restaurante quando eu estava presente, tratava de sair rapidamente, alegando que precisava ir a algum outro lugar com urgência. Sentia-me contente por ter certeza de que ela não tinha a menor ideia do que eu andara pensando. O fato de eu não falar com ela não lhe dava motivos para pensar qualquer coisa, já que nunca fora trocada nenhuma palavra pessoal entre nós, mesmo que ela tivesse pensado em alguma coisa. Fiquei imaginando qual seria a reação dela se lhe falasse alguma coisa. Sabia que ela não teria qualquer oportunidade de me deixar embaraçado. Já ouvira muitas mulheres se gabando. Eu disse aquele traste imprestável, não enche. Já tivera bastante experiência desse tipo de coisa para ser extremamente cauteloso. Eu sabia uma coisa boa, ela tinha poucos parentes. Minha impressão a respeito de parentes era de que eram sempre nocivos. Entre os muçulmanos do Templo 7, já havia mais casamentos destruídos por parentes, geralmente anti-muçulmanos, do que por qualquer outro motivo isolado. Eu não estava disposto a dizer nenhuma daquelas besteiras românticas com que Hollywood e a televisão enchiam a cabeça das mulheres. Se ia fazer alguma coisa, seria direto e objetivo, e qualquer coisa que fizesse seria à minha maneira, e porque eu queria fazer. Não porque vir alguém fazer, ou porque ler em algum livro, ou assistir em algum filme. Naquele mês, quando eu fui visitar o Sr. Muhammad em Chicago, disse-lhe que estava pensando em dar um passo muito sério. Ele sorriu ao saber do que se tratava. Falei que estava apenas pensando no assunto, mais nada. O Sr. Muhammad disse que gostaria de conhecer essa irmã. A essa altura, a nação já tinha condições financeiras de arcar com as despesas do envio de irmãs instrutoras de diferentes templos para Chicago, a fim de participarem das preleções femininas do quartel-general, que era o Templo 2. Enquanto ali estavam, elas também conheciam pessoalmente o venerável Elijah Muhammad. É claro que a irmã Betty X sabia de tudo isso. Assim, não teve motivos para pensar nada demais quando foi providenciada a sua ida a Chicago. E como todos os irmãos e como todas as irmãs instrutoras visitantes, ela foi hóspede do mensageiro e da irmã Clara Muhammad. O Sr. Muhammad disse depois que tivera a melhor das impressões da irmã Betty X. Se estão pensando em fazer alguma coisa, devem logo tomar a decisão se vão fazer ou não. Numa noite de domingo, depois da reunião do Templo 7, peguei o carro e saí pela autoestrada Garden State. Estava a caminho de Detroit, a fim de visitar meu irmão Wilfred. No ano anterior, 1957, Wilfred se tornara o ministro do Templo 1 em Detroit. Fazia algum tempo que eu não o via, nem a qualquer outro membro da minha família, diga-se de passagem. Eram cerca de 10 horas da manhã quando finalmente cheguei a Detroit, parando num posto para pôr gasolina. Fui até um telefone público na parede. Liguei para a irmã Betty. Tive de falar primeiro com informações, para descobrir o número do alojamento das enfermeiras no hospital. Eu costumava decorar a maioria dos telefones, mas nem sempre fizera a questão de não decorar o número dela. Alguém chamou-a, finalmente, ao telefone. Alô, irmão ministro? Fui direto ao ponto. Quer casar? Como era de se esperar, ela ficou surpresa e aturdida. Quanto mais penso a respeito até hoje, mais convencido fico de que não passou de uma encenação, porque as mulheres sabem dessas coisas, sempre sabem. Ela respondeu exatamente o que eu sabia que iria dizer. Quero. Falei então que não tinha muito tempo, que era melhor que ela pegasse um avião para Detroit, e ela pegou o avião. Conheci os pais adotivos dela, que viviam em Detroit. A essa altura, eles já não eram tão intransigentes. Foram amistosos e mostraram-se satisfeitos, ou pelo menos foi a impressão que tive.
Depois apresentei a irmã Betty X ao meu irmão mais velho, Wilfred, e sua família. Eu já tinha perguntado a Wilfred onde as pessoas podiam casar sem muita espera nessa nem confusão. Ele disse que em Indiana. Na manhã seguinte, bem cedo, fui buscar Betty na casa dos pais dela. Paramos na primeira cidade de Indiana e descobrimos que apenas alguns dias antes a lei fora mudada e Indiana exigia agora um longo período de espera antes do casamento. Era o dia 14 de janeiro de 1958, uma terça-feira. Uma terça-feira. Não estávamos longe de Lansing, onde vivia meu irmão Filbert. Fomos para lá. Filbert estava no trabalho quando chegamos. Betty X e a mulher de Filbert estavam conversando quando descobri pelo telefone que poderíamos casar em apenas um dia se nos apressássemos. Fizemos os exames de sangue necessários, depois tiramos a licença. No lugar em que o certificado dizia religião, escrevi muçulmana, e depois fomos procurar o juiz de paz. Um homem branco, velho e meio corcunda realizou o casamento, e todas as testemunhas eram brancas. Dissemos todos aqueles sims exigidos. Todos estavam de pé ao nosso redor, sorrindo e observando tudo atentamente. Ao final, o demônio velho disse: Eu os declaro marido e mulher. Fez uma pausa e acrescentou: Agora beije a noiva. Saí dali o mais depressa possível. Não aguentava mais todas aquelas coisas ao melhor estilo de Hollywood. Como essas mulheres ficavam querendo que os homens as peguem no colo e passem pela porta. E muitas pesam bem mais que o homem. Não sei quantos casamentos já foram desfeitos por causa das ideias incutidas nas mulheres viciadas em cinema e televisão, que ficam sonhando com buquês, beijos e abraços, e em serem levadas como Cinderelas para jantar fora e dançar, e depois ficam furiosas quando um pobre desgrenhado marido chega em casa cansado e suado de trabalhar como um cão durante o dia inteiro, querendo apenas comer alguma coisa e descansar. Fomos jantar na casa de Filbert em Lansing. Tenho uma surpresa para você, falei ao chegarmos. Não tem surpresa nenhuma para mim, respondeu Filbert. Ao chegar em casa, de volta do trabalho, a ser informado de que eu lá estivera apresentando minha irmã muçulmana, Filbert imediatamente compreendera que eu casara ou estava prestes a fazê-lo. A programação da escola de enfermagem que Beth estava cursando exigia que ela voltasse de avião para Nova York. Imediatamente só poderia vir encontrar-se novamente comigo dentro de 4 dias. Beth afirma que não contou a ninguém do Templo 7 que havíamos casado. Naquele domingo, o Sr. Muhammad ia fazer uma preleção no Templo 1, em Detroit. A essa altura, eu tinha um ministro assistente em Nova York. Telefonei para ele e pedi que tomasse conta de tudo por mim. Beth voltou no sábado. Depois de sua preleção no domingo, o mensageiro anunciou o casamento. Mesmo em Michigan, o meu afastamento das irmãs era tão conhecido que muitos não queriam acreditar. Voltamos de carro para Nova York. A notícia realmente abalou todo mundo no Templo 7. Alguns irmãos jovens me olharam como se eu estivesse traído, mas todos os demais estavam sorrindo. As irmãs prontamente cercaram Beth. Jamais esqueci o comentário que uma delas fez. Você conseguiu agarrá-lo. Isso ilustra muito bem o que acabei de falar sobre a natureza das mulheres. Beth havia me agarrado. Essa é uma das razões pelas quais jamais pude tirar da cabeça a impressão de que ela sabia de alguma coisa durante todo o tempo. Talvez ela tenha mesmo me agarrado. Moramos durante os 2 anos e meio seguintes em Queens. Partilhamos uma casa de 2 apartamentos pequenos com o irmão John Ali e sua esposa. Ele é agora o secretário nacional sediado em Chicago. Átila, nossa filha mais velha, nasceu em novembro de 1958. Recebeu esse nome em homenagem a Átila o Huno, o que saqueou Roma. Pouco depois do nascimento de Átila, mudamos para a casa de 7 aposentos que ainda ocupamos na parte toda negra do Queens, Long Island. Outra menina, Kubila, por causa de Kubila Khan ou Kublai Khan, nasceu no Natal em 1960. E Elias é o nome árabe para Elijah, nasceu em julho de 1962.
Em 1964, nasceu a nossa quarta filha, Amila. Acho que agora vou dizer que amo Beth. É a única mulher por quem já senti amor. E é também uma das poucas, apenas 4 mulheres em quem já confiei. É também uma das poucas, apenas 4 mulheres em quem já confiei. A verdade é que Beth é uma boa mulher e esposa muçulmana. O Islã é a única religião que proporciona tanto ao marido como à esposa a compreensão do que é amor. O conceito de amor ocidental, se dissecado, não passa no fundo de luxúria, mas o amor transcende ao simples aspecto físico. O amor é disposição, comportamento, atitudes, pensamentos, gostos, desgostos. São essas coisas que fazem uma mulher bonita, que tornam uma esposa linda. É a beleza que jamais se desvanece. Na civilização ocidental, a esposa de um homem perde toda atração quando sua beleza física se desvanece. Mas o Islã nos ensina a olhar para dentro da mulher e ensina ela a fazer a mesma coisa em relação ao homem. É o que Beth faz e por isso ela me compreende. Eu diria mesmo que tenho a impressão de que não são muitas as mulheres que poderiam aguentar o jeito que tenho. Beth é capaz de compreender que despertar um homem preto vítima de lavagem cerebral e revelar ao homem branco arrogante e demoníaco a verdade a respeito de si mesmo é uma missão absorvente que me toma muito tempo. Se tenho trabalho a fazer quando estou em casa, no pouco tempo que passo em casa, Beth me deixa ter a tranquilidade de que preciso para trabalhar. Raramente passo em casa mais do que a metade de qualquer semana. Já passei até 5 meses longe de casa. Jamais tenho muitas oportunidades de levá-la a qualquer lugar e sei que Beth gosta de ficar ao lado do marido. Ela está acostumada a receber meus telefonemas dos mais diferentes aeroportos, de Boston a São Francisco, de Miami a Seattle. Recentemente acostumou-se também a receber meus telegramas de lugares como Cairo, Acra ou a cidade santa de Meca. Um dia, num telefonema interurbano, Beth me disse o que pensa, numa frase linda que jamais esquecerei. Você está presente quando está longe. Ao final daquele ano, depois que Beth e eu casamos, eu me esgotei tentando estar ao mesmo tempo em toda parte, tentando ajudar a nação a continuar a crescer. Fazendo uma preleção a convite do Templo de Boston, terminei como sempre indagando. Quem deseja seguir o venerável Elijah Muhammad? Fiquei surpreso ao ver, entre as pessoas que se levantavam, minha irmã Ela. Temos o ditado de que os mais difíceis de se convencer tornam-se os melhores muçulmanos. E haviam sido necessários 5 anos para convencer ela. Como devem estar lembrados, mencionei que numa cidade grande, uma organização de dimensões consideráveis pode permanecer praticamente desconhecida, a menos que aconteça alguma coisa que atraia para ela a atenção do público. Ninguém da nação do Islã jamais poderia prever o que iria acontecer numa noite no Harlem. 2 guardas brancos, acabando com uma briga de rua entre alguns negros, mandaram que os espectadores se afastassem. Entre esses outros negros, 2 por acaso eram muçulmanos, o irmão Johnson Hilton e o outro membro do Templo 7. Eles não correram do jeito que os guardas brancos estavam querendo. O irmão Johnson Hilton foi atacado e agredido com os cacetetes. Abriram-lhe o couro cabeludo. Apareceu um carro da polícia e levou-o para uma delegacia próxima. O segundo irmão telefonou para o nosso restaurante. E com alguns telefonemas, em menos de meia hora, estavam reunidos cerca de 50 homens do fruto do Islã do Templo 7, parados em formação diante da delegacia. Outros negros curiosos se aproximaram e ficaram postados atrás dos muçulmanos na maior excitação. Os policiais aparecendo na porta da frente na delegacia e olhando pelas janelas, não podiam acreditar no que viam. Entrei como ministro do Templo 7 e pedi para ver nosso irmão. A princípio, os policiais disseram que ele não estava ali. Acabaram admitindo que estava realmente, mas alegaram que eu não podia vê-lo. Declarei que enquanto não o visse e até me certificasse de que estava recebendo os cuidados médicos apropriados, os muçulmanos permaneceriam onde estavam. Os policiais estavam nervosos, começando a ficar assustados com a multidão agrupada lá fora.
Quando finalmente vi o irmão Hinton, tive que fazer o maior esforço para me conter. Ele estava apenas semiconsciente. A cabeça, rosto e ombros estavam cobertos de sangue. Espero nunca mais ter que testemunhar outro exemplo de brutalidade policial igual àquela. Declarei ao tenente da polícia que estava no comando da delegacia. Esse homem tem que ser levado imediatamente para o hospital. Chamaram uma ambulância. Depois que o irmão Hinton foi levado para o hospital do Harlem, nós todos muçulmanos fomos atrás, seguindo informação relaxada por cerca de 15 quarteirões ao longo de Lenox Avenue. Provavelmente a artéria mais movimentada do Harlem. Os negros que nunca tinham visto nada parecido saíram da loja, restaurantes e bares, aumentando a multidão que nos acompanhava. Diante do hospital do Harlem, a multidão por trás dos muçulmanos era imensa e estava furiosa. Os pretos do Harlem há muito que estavam cansados e revoltados com a brutalidade policial e nunca tinham visto qualquer organização de homens pretos assumir uma posição firme e dedicada como a nossa. Uma alta autoridade policial veio ao meu encontro dizendo: "Tire essa gente daqui." Respondi que os nossos irmãos estavam parados ali pacificamente, na mais perfeita disciplina, sem fazerem mal a ninguém. Ele me disse que os outros, por trás dos muçulmanos, nada tinham de disciplina. Declarei polidamente que os outros eram problema dele. Depois que os médicos garantiram que o irmão Hinton estava recebendo os melhores cuidados médicos, dei a ordem e os muçulmanos foram embora. A disposição dos outros negros era a pior possível, mas eles também se dispersaram, depois que nos retiramos. Só mais tarde é que iríamos saber que houve necessidade de colocar uma placa de aço no crânio do irmão Hinton. Depois da operação, a Nação do Islã ajudou-o a mover um processo. Um júri concedeu-lhe uma indenização de $70 mil, a mais alta que a cidade de Nova York já pagou em decorrência da brutalidade da polícia. Para os milhões de leitores do jornal do centro de Nova York, foi apenas na ocasião mais uma das pequenas notícias periódicas de inquietação racial no Harlem. O incidente não foi explorado pela imprensa, mas a polícia ficou preocupada e tratou de examinar tudo o que tinha nos arquivos sobre a nação do Islã, passando a nos encarar de maneira diferente. E o que foi mais importante, no Harlem, o gueto negro mais densamente povoado do mundo, o Amsterdã News, contou a história em manchete. Pela primeira vez, os homens, mulheres e crianças da rua do Harlem começaram a comentar: aqueles muçulmanos. E aí, espero que você tenha gostado. Não se esqueça dos 3 convites que eu fiz no início. Te convido para o nosso evento Malcolm Day, que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19. Te convido para a nossa Semana da História Preta, do dia 20 ao 24 de maio. E também para o CFK, tá bom? Um beijo e até a próxima!